honestidade. Um órgão de extrema importância na vida do trabalhador. Há 25 anos, o Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul tem esses compromissos com a população. Vamos resolver de injusto o que está acontecendo com nós lá fora, no mundo trabalhista, e nós temos aqui para recorrer. A Justiça do Trabalho ela exerce uma função fundamental na nossa sociedade, porque ela equilibra, né, essa relação entre eventuais conflitos, né, entre os trabalhadores e os empregadores. A Justiça do Trabalho está presente em 27 dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. Ao todo, são 26 varas do trabalho, 4 postos avançados e 5 varas itinerantes, abrangendo com sua jurisdição todo o território do estado. Corumbá, ainda estado de Mato Grosso, foi a primeira cidade a receber o que na época se chamava Junta de Conciliação e Julgamento, em 1962. Era difícil. Aliás, a Justiça do Trabalho naquele tempo nem era valorizada. A primeira Junta de Conciliação e Julgamento de Campo Grande foi instalada em 1979 no bairro Amambaí, já no estado de Mato Grosso do Sul, e tinha apenas um juiz e um servidor da Justiça do Trabalho. Fomos a São Paulo, fomos com o presidente do tribunal. O presidente falou: olha, eu só dou o juiz e o diretor da secretaria. O resto vocês se viram. E nós cotizamos entre os presidentes dos sindicatos e nós, meia dúzia de advogados trabalhistas, poucos, e alugamos o prédio ali na rua Almirante Barroso e compramos mesa, compramos todos os equipamentos. Aí que começou a funcionar a primeira junta de conciliação de Campo Grande, né? A Justiça do Trabalho acompanhou o crescimento rápido do estado e, em 1992, já possuía 13 juntas de conciliação e julgamento. Então você necessitava de papel, de lápis, de tinta, etc. Nem sempre chegava a tempo. Então muitas vezes eu, o servidor, todos nós juízes, comprávamos do bolso, né, para poder não parar. Então havia uma dificuldade imensa, realmente, dada a distância. Depois de quase meio século vinculado ao TRT da 2ª Região e por mais 11 anos pertencente à 10ª Região, finalmente Mato Grosso do Sul passou a ter um tribunal próprio. A condição de ministro-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, declaro oficialmente instalado o Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, de conformidade com a Lei número 8.431, de 9 de junho de 1992, estado de Mato Grosso do Sul. A instalação se deu no dia 7 de janeiro de 93, na Assembleia Legislativa, por volta das 17 horas. Uma presença concorridíssima, todos os segmentos da sociedade, principalmente na área de trabalhadores, sindicalistas, né? As federações, sindicatos, entidades de classe, a classe política. O primeiro presidente do TRT de Mato Grosso do Sul foi o desembargador Márcio Eurico Vitral Amaro, hoje ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Prometo desempenhar fielmente os deveres do cargo de presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República. Era uma situação de muita precariedade, né? O tribunal foi instalado num local alugado para esse fim, mas sem condições de atender tanto aos juízes quanto ao jurisdicionado, e falta de recursos materiais. A hora que instalou o nosso tribunal aqui, talvez umas 2 ou 3 semanas, chegou uma jamanta em frente ao tribunal, cheia de processos. Tínhamos aproximadamente 5.000 e poucos processos que estavam em grau de recurso no TRT de Brasília, que agora então seriam julgados pelo nosso tribunal. Então, os primeiros 2 anos foi de muito trabalho, porque nós tínhamos esse passivo. No primeiro ano de instalação, o TRT de Mato Grosso do Sul julgou 2.600 processos. O tempo de tramitação até o julgamento, que levava de 3 a 4 anos, caiu para no máximo 4 meses. Naquela época era a discussão
era justamente em relação ao registro, ao reconhecimento do vínculo, né? Muito pouco se discutia a questão de hora extra. Tudo foi mudando e até a criação de novas teses foi melhorando a relação capital-trabalho, graças à presença do tribunal em Mato Grosso do Sul. Por um ano, o tribunal funcionou neste imóvel, em um centro empresarial na Avenida Afonso Pena, até que ganhasse sede própria. Em 1994, o tribunal inaugurou a primeira sede própria, que passou a abrigar também o primeiro grau. Até então, as 5 juntas de conciliação e julgamento de Campo Grande funcionavam nesse imóvel, alugado na Avenida 13 de Maio. Eu tive a honra de ser o primeiro diretor-geral do tribunal e assim, as dificuldades foram muito grandes, né? O tribunal instalou, inclusive, sem computadores, sem nenhuma estrutura básica, para dizer assim, porque teríamos que instalar. Uma coisa bastante interessante a gente lembrar é que também a folha de pagamento nossa, em razão da falta de estrutura de informática, era rodada em Brasília. Um servidor que era o encarregado da folha à época, ele levava a folha, o ditado embaixo do braço, e ia para Brasília para rodar a folha para sair o pagamento do pessoal. Em 1995, assumiu a presidência o desembargador Abdala Jalad. Também foram presidentes os desembargadores Deise Vasques, Geralda Pedroso Toscano, André Luiz Moraes de Oliveira, João de Deus Gomes de Souza, Nicanor de Araújo Lima, Amauri Rodrigues Pinto Júnior, Ricardo Geraldo Monteiro Zandona, Márcio Vasques Tibal de Almeida, Francisco das Chagas Lima Filho, Nery Sais Silva de Azambuja e João de Deus novamente. Durante 18 anos, a sede do TRT funcionou aqui, onde hoje fica o Fórum Trabalhista de Campo Grande. No início, o primeiro e os segundos graus ficavam no mesmo espaço. Com o crescimento da economia e o aumento dos processos, o prédio ficou pequeno e, em 2004, as varas foram transferidas para esse edifício na rua João Pedro de Souza. Foi esse o prédio que mudou a história da Justiça do Trabalho. O terreno próximo ao Parque dos Poderes era a localização estratégica para abrigar a nova sede própria da administração e do segundo grau da jurisdição. É aqui que atuam os 8 desembargadores que compõem o tribunal. A nova sede levou 5 anos para ser construída. Com 17 mil metros quadrados e 7 pavimentos, o projeto arrojado permitiu a modernização do Poder Judiciário Trabalhista, além da economia de recursos por meio da sustentabilidade. As condições de trabalho, um meio ambiente saudável, ela é muito importante e que o objetivo é exatamente proporcionar todas aquelas pessoas que aqui militam possam ter um mínimo de conforto para o desempenho das suas funções para as quais foram designadas. A modernidade das instalações reflete o pioneirismo do TRT mais novo do país. 3 sistemas desenvolvidos por servidores de Mato Grosso do Sul estão sendo usados como modelo para toda a Justiça do Trabalho brasileira. O Sistema de Material Patrimônio está instalado e em produção em 17 regionais, já sendo instalado em outros, e o Sistema de Folha de Pagamento e o Sistema de Gestão de Escolas Judiciais foram adotados como módulos do Sistema de Gestão de Pessoas da Justiça do Trabalho e está em fase de instalação em todos os regionais. Eu estou aqui no TRT há apenas 4 anos e eu espero continuar ajudando o TRT aí nessa área de segurança da informação, que é cada vez mais requisitada devido ao processo judicial eletrônico. Ainda mais recentemente, aí parece que no futuro vai trafegar dados bancários pela nossa rede, então nós temos que nos preocupar com todas as brechas que possam surgir na segurança. Falando em tecnologia, desde 2014, todas as varas do trabalho de Mato Grosso do Sul foram totalmente informatizadas com o processo judicial eletrônico, que foi implantado em 2012. Hoje, será implantada no TRT da 24ª Região uma versão do PJE-JT, que contempla funcionalidades que permitem a tramitação eletrônica de processos em primeiro e em segundo grau de jurisdição. Ponta Porã, muito em breve, tornar-se-á a primeira cidade da 24ª Região a dispor de vara do trabalho totalmente eletrônica.
Convidamos a doutora Marilza Roberto da Silva Sachelari, advogada, para protocolar a primeira ação trabalhista a tramitar no sistema PJE-JD da Vara do Trabalho de Ponta Porã. A ação foi protocolada com sucesso. Agora, os processos físicos estão sendo digitalizados para garantir mais eficiência e rapidez na tramitação. O PJE, ele veio para ficar, ele é um divisor de águas, ele, a cada dia ele recebe mais melhorias, mais aprimoramento, mas a ideia é que ele funcione cada vez melhor, com mais facilidade para os usuários, permitindo que o trabalho seja feito mais rapidamente, em qualquer lugar, com facilidade para as pessoas. Agilidade que também vem sendo alcançada com o incentivo à conciliação, um dos pilares da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho tem como sua principal finalidade a conciliação. Sempre foi assim desde a sua criação, onde ela objetiva a negociação e conciliação entre as partes. O Tribunal tem empreendido muitos esforços na criação dos centros de conciliação e tem dado um resultado muito grande, porque atinge justamente esse objetivo da Justiça do Trabalho. Aqui o Núcleo de Conciliação do Segundo Grau tem justificado a sua existência, a sua criação, que foi uma ideia muito importante para incentivar e estimular a negociação nos processos trabalhistas. A título de exemplo, no ano de 2017, o Núcleo de Conciliação do Segundo Grau teve um percentual médio de quase 70% de acordos. Outro compromisso da Justiça do Trabalho é com a responsabilidade social. Em 2003, o TRT de Mato Grosso do Sul realizou a primeira audiência trabalhista do país, em uma aldeia indígena em Dourados. Nos últimos anos, as condenações trabalhistas têm sido revertidas para a população. Um exemplo é a nova ala da Santa Casa de Bataguaçu, que foi construída com recursos liberados pela Vara do Trabalho e inaugurada este ano. O Corpo de Bombeiros do município ganhou equipamentos e hoje é o mais equipado do estado. A sede própria da Associação de Pais e Amigos do Autista, em Campo Grande, também foi feita com dinheiro de danos morais coletivos. E parquinhos estão sendo construídos em bairros carentes da capital, para afastar as crianças das ruas e do trabalho infantil. Todos os dias, cerca de 1.000 pessoas circulam pelo Fórum Trabalhista de Campo Grande. Aqui funcionam as 7 varas do trabalho da capital. São 10 salas de audiências, como essa, onde advogados, testemunhas, trabalhadores e representantes das empresas são ouvidos pelo juiz que vai decidir sobre o processo trabalhista. Isso só foi possível graças à reforma desse prédio, que abrigou por 19 anos a sede própria do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região. Ficou fechado por 2 ou 3 anos e conseguiram fazer uma reforma estrutural de forma que acomodou as 7 varas, 2 bancos que funcionam aqui e mais toda a estrutura em menos de um ano. Isso impacta muito positivamente porque nós temos locais de trabalho para todos os servidores, gabinetes para os juízes, salas para os advogados, salas de audiência principais, inclusive salas de audiência auxiliares, que proporcionam um melhor atendimento a toda a população que se socorre aqui da Justiça do Trabalho em Campo Grande. A força da Justiça do Trabalho de Mato Grosso do Sul vem do comprometimento da equipe formada por 8 desembargadores, 55 juízes e mais de 500 servidores. Todos unidos na missão de entregar bons resultados, atentos às mudanças de procedimentos e legislações. Nós tivemos uma alteração profunda da legislação trabalhista e isso é muito marcante. Mas essas alterações, elas sucedem a cada ano, a cada mês, a cada dia, a legislação muda. É indispensável que o juiz, que o Poder Judiciário tenha consciência e se aprimore e se atualize em razão dessas modificações. Daí porque a escola judicial tem um papel preponderante, um papel importantíssimo na formação inicial e continuada do magistrado e também dos servidores. Estudo e comprometimento de todos a serviço da justiça e do cidadão.
respondendo à altura dos desafios e da complexidade crescente das relações de trabalho ao longo desses 25 anos de atuação.